Obrigada, forte abraço a todos, boa semana, ótimo final de tarde nessa segunda-feira, fiquem todos com Deus, boa semana pra galera aqui do Placar Transamérica, amanhã tem mais aqui no canal 59 TV Digital. De minha parte, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, boa semana, beijo no coração. Que tal colocar um HB20 Unique novinho na sua garagem? Bom, hein? E se a forma de pagamento for facilitadíssima? Melhor ainda, não é? Com o plano Compra Certa Hyundai Cevec fica fácil de conquistar seu HB20. No plano Compra Certa você escolhe o percentual de entrada entre 30% e 50%. Financia parte do valor em 24 ou 36 meses e a parcela final você pode usar seu próprio HB20 para quitar e dar de entrada em um zerinho. Venha conferir as condições na Hyundai Cevec. Nova loja Marechal Floriano 3762 e na Avenida Presidente Arthur Bernardes 999. Olá, estamos com mais um programa Verdade, expressão diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, canal aberto. Você pode também nos acompanhar pela internet, transamerica.tv.br, pelo nosso site também, verdadeexpressão.com.br e pelas nossas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, pelo Instagram da TV Transamérica e pelo YouTube da TV Transamérica. Transamérica que tem uma multiplataforma aí de mídias para servir todos os seus telespectadores e internautas. Hoje recebo aqui mais um convidado importante no cenário político nacional, José Maria Emael, ele que é de Porto Alegre, é gaúcho, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, passou por diversos partidos e hoje ele preside o Democracia Cristã, que é o antigo PSDC. Foi deputado federal por São Paulo por 2 mandatos, entre 1986 a 1995. Disputou a presidência da República em 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018. Boa noite não, né? Boa tarde, José Maria Emael, uma honra recebê-lo aqui no programa. E gostaria que vamos arrancar aqui a entrevista, você falando um pouco da sua carreira política desde o início. Vamos falar sobre isso. Mas eu quero dizer a você, Guazelli, da minha alegria, né, de ter essa oportunidade, né, de estar aqui na TV Transamérica e neste programa de tanto prestígio, que é Verdade Expressão. Estou aqui acompanhado também de lideranças, do Walter Viana, que será agora, impostado amanhã, como presidente estadual, e quero destacar, né, a importância do ex-presidente Luiz Adão na construção da democracia cristã no Paraná. Indiscutivelmente, Luiz Adão é um dos grandes líderes da democracia cristã no Brasil. Acompanha aqui também nossos estúdios, além do futuro presidente estadual do Democracia Cristã, Walter Viana, o Marcos Costa, Luiz Mibach e Diego Sanches, aqui todos do Democracia Cristã. Então, Emael, conta um pouco então da sua carreira política, você que tem uma longa carreira aí, já foi deputado federal, inclusive assinou lá a Constituição da República em 88. Me incomodou um pouquinho quando você falou que eu passei por muitos partidos, então eu também vou falar sobre isso. Quais partidos? Veja, eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, né?
comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade numa tipografia, né? Mas meu pai, que era um homem determinado, me conseguiu uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, colégio, no Colégio Rosário, um dos melhores colégios de Porto Alegre. Com a mesma bolsa de estudos, eu fiz Direito e Filosofia na PUC, né? E tive uma liderança universitária, fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia da PUC, depois fui presidente da Federação dos Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul, universitários particulares, e fui um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica. E foi através da JOC que eu conheci a doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum, quando o Papa Leão XIII diz, né, o trabalho não é mera mercadoria, mas é expressão da dignidade humana. Passada essa fase de liderança universitária, eu decidi ingressar num partido político. E aí procurei um partido que batia com a minha maneira de ser, de pensar, de sentir, né? E me filiei então na Juventude Democrata Cristã do PDC, do Partido Democrata Cristão. E isso foi em 62. Mas chega a 65, e em 65 o regime militar edita o ato institucional número 2, eliminando os 13 partidos que existiam e criando a Arena e MDB. Sim. Depois disso, o Brasil fica privado da democracia cristã durante 20 anos. Como é que eu fui para São Paulo? Eu era um advogado da White Martins, essa multinacional, né? A White Martins foi na PUC do Rio Grande do Sul entrevistar os 3 primeiros colocados. Eu era um dos 3 primeiros colocados e acabei sendo contratado no 4º ano da faculdade para organizar a assessoria jurídica do White Martins. Sim. Depois surgiu uma oportunidade em São Paulo e eu, com 24 anos, fui para São Paulo, junto com a minha mulher também gaúcha, uma filhinha de 6 meses e um carro velho que quebrou no caminho. Bom, durante o tempo do bipartidarismo, logo depois houve a redemocratização. E a redemocratização, o PTB conseguiu o seu registro, PTB e PDT. E aí eu me filiei ao PDT, ao PTB, e fui candidato a deputado federal pelo PTB. Mas chega a 85, a democracia cristã é refundada. Então, logo a democracia cristã foi refundada, eu voltei para a democracia cristã. Tá? Fui o presidente da democracia cristã em São Paulo e fui o candidato a prefeito da capital em 1985, tá? Para mostrar que a gente havia voltado. Né? Aí disputei com Fernando Henrique, Suplicy, né? Foi uma campanha fantástica. Né? Foi a nossa campanha que surge as bandeiras azuis e amarelas da democracia cristã. Né? E é nessa eleição de 85 que um companheiro nosso, alfaiate, mas também compositor de música popular, cria o histórico jingle Em Uael, um democrata cristão, que indiscutivelmente é o maior jingle, o maior sucesso de jingle na história política brasileira. E no ano seguinte, 86, eu já me elegia deputado federal, tá? Com uma das maiores votações de São Paulo. Veja, foi uma coisa impressionante. Em um ano, eu saí do anonimato político em São Paulo, graças à força da democracia cristã, tá? A mensagem da democracia cristã. Me elegi na época com 72 mil votos, uma das maiores votações da época, trazendo para hoje algo em torno de 400 mil votos. Em 90, a democracia cristã elege 22 deputados federais. E o povo de São Paulo me reelege deputado federal. Tá? Como constituinte, ao terminar, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ao terminar a constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas, e a maior parte delas está no texto constitucional. Mas chega 1993. Em 92, na eleição municipal 92, nós tivemos uma imensa vitória. Nós elegemos 211 prefeitos, elegemos milhares de vereadores, né? Mas só um ano depois, uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promove a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, fiz tudo que estava ao meu alcance
para impedir a fusão, mas ela acontece no dia 13 de abril de 1993. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a democracia cristã no Brasil, acrescentando um S na antiga sigla e surgia aí o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. 2 anos depois, foi 95, né? 3 anos depois, eu já disputei a presidência da República pela primeira vez. Por que eu fui 5 vezes candidato a presidente da República? Na tarefa da reconstrução da democracia cristã. Hoje nós estamos em mais de 2.000 cidades, estamos chegando a 250 mil filiados, né? Temos lideranças nos estados de um valor imenso, a exemplo do companheiro Luiz Adão aqui no Paraná. Então hoje eu considero cumprida a minha missão da reconstrução da democracia cristã no Brasil. Você tem uma longa trajetória política e pode falar bem aquele tempo do regime militar que durou em torno de 20 anos, como você falou. E tem muitos debates, principalmente agora com essa eleição presidencial que a gente teve, essa polarização aí no segundo turno, e algumas opiniões dizendo que não foi golpe, que foi movimento, que se tinha ou não tinha censura, se era bom ou não o regime militar. Na sua visão, aí, o que você pode falar do regime militar na história do Brasil? Foi um regime de exceção, isso não tem dúvida nenhuma. Né? As garantias democráticas, elas foram feridas nesse regime. Não que não existam méritos nesse período, mas não se pode dizer que foi um tempo com plenitude democrática, não foi. Como temos hoje, por exemplo. Com certeza. Não foi assim. E uma das tragédias desse período, por exemplo, foi a impossibilidade dos centros acadêmicos das universidades, das faculdades funcionarem. Aquilo lá era a sementeira de políticos, de lideranças políticas. A gente paga hoje o preço, um preço muito caro, tá? Das lideranças universitárias não poderem aflorar, crescer. Inclusive, até alvo de debate, muito se comenta que hoje há uma grande dificuldade de formação de lideranças dentro das universidades por conta desse período militar aí. Isso, exatamente. Foi uma perda enorme, imensa. Não? Por exemplo, eu fui presidente do Centro Acadêmico, presidente da Federação dos Estudantes, liderei campanhas nacionais, livro didático, campanhas de caráter social, coordenei a Marcha da Fome em Porto Alegre. Então, isso era um líder em formação. E a formação é a prática. Né? Infelizmente, durante esses 20 anos, se perdeu isso. E o que você pode falar da imprensa na época do período militar? Não havia liberdade. Não. Mas houve muita coragem. Né? Órgãos, por exemplo, que ficavam publicando receitas. Né? Aquilo era uma forma de registrar a inconformidade. Né? Era uma reação clara, né? e criativa. Né? E como que você vê a forma de fazer política hoje, que a gente tem aí a internet, tem diversas maneiras do cidadão se comunicar, com a forma de fazer política antigamente? Indiscutivelmente, você tem hoje um cenário novo. As redes sociais, elas representaram uma inovação na comunicação. Né? Mas, de outro lado, você teve, sabe, o aproveitamento de robôs. Então, de toda uma forma de se comunicar nas redes sociais que não é autêntica. Tá? Não é uma coisa pura, é uma coisa montada. Tá? Isso, então, cria uma certa lesão a essa nova forma de comunicação. Mas as redes sociais vieram para ficar. Porque a gente vê surgindo muito, por exemplo, a gente teve vários parlamentares eleitos nessa eleição de 2018, que são pessoas que não têm nenhuma, digamos, infiltração junto à população, eram mais líderes digitais. Até onde, por exemplo, que esses líderes digitais têm, digamos assim, isso de uma forma geral, assim, tem condições de atender os anseios da população? Mano, eu acredito, eu tenho a convicção, ou mais do que convicção, a esperança, né?
de que entre todos os eleitos, os novos eleitos, se encontrem talentos. Se encontrem talentos. Tá? Então, essa é uma esperança que eu cultivo e que espero que o tempo demonstre que essa esperança tinha sentido. Que entre os novos eleitos se encontrem talentos. E qual que é a sua opinião em relação que a gente tem hoje um governo que tem muitos militares, né? E às vezes tem alguma corrente de se voltar aí, como era o regime militar antigamente. Isso daí seria um retrocesso, na sua opinião? Eu não vejo isso. Eu não vejo isso porque pela postura dos militares, né, que fazem questão de dizer que não é um grupo militar, pela postura ele tem demonstrado equilíbrio. Uma determinação de serem prudentes nas colocações. Né? Ora, o que nós precisamos hoje, Guazelli, é de pacificadores. Nunca o Brasil precisou tanto de pacificadores e do diálogo. Se você me perguntar, o que você acha do governo do presidente atual? Falta diálogo. Falta diálogo. É preciso dialogar. E é preciso, Guazelli, encontrar um caminho que reúna contrários. Que se reúnam buscando uma mediana, teses conflitantes. Então isso é fundamental. Essa é a principal missão do presidente da República. Tá? Ser um pacificador. Tá? Praticar o diálogo permanentemente e buscar. Todo dia 5 de cada mês, eu edito uma mensagem do presidente nacional. A mensagem do mês de maio foi exatamente nesse sentido. Tá? A pátria pede aos seus filhos que sejam pacificadores, tá? Para que se encontre um caminho de reunir contrários, reunir teses conflitantes, tá? E do entendimento sair um novo cenário. Tá? Cenário de paz, cenário de harmonia, sem que se deixe de lado princípios, projetos, que cada um permaneça com as suas ideias, mas encontrar uma mediana, um entendimento, que é isso que o país precisa. Mas dentro dessa tua ideia de pacificação, você não acha que esse conceito aí tem que partir do presidente da República? E a gente vê algumas posturas aí que são agressivas, e no sentido também, até que me parece que não acabou a campanha eleitoral ainda, porque a gente vê algumas situações aí que, principalmente às vezes dos filhos dele ali, de agressão à imprensa, agressão até pessoas do próprio governo. A gente viu aí, um tempo atrás, o filho lá, o Carlos Bolsonaro, fazendo várias críticas, duras críticas ao vice-presidente, o Hamilton Mourão. Você não acha que essa postura de pacificação teria que ter uma iniciativa do atual presidente e do seu staff todo? Com certeza, com certeza. O presidente da República só terá sucesso se for um pacificador. Se não for um pacificador, isso vai se estender esses 4 anos. E até onde que você acha saudável esse conflito com a imprensa? Ou então, de repente, você beneficiar só determinados órgãos de comunicação ali? Esse é o erro mais primário. Né? Esse é um erro primário. Né? O relacionamento com a imprensa tem que ser uma coisa abrangente. Você não pode selecionar da imprensa com quem você quer falar. Esse é um erro primário. Né? Mas eu tenho a esperança que o presidente, com esses primeiros reveses, aprenda e mude a sua conduta. Agora, você que tem larga experiência, há uma confusão no discurso político do presidente, que ele fala lá que ele não tem conversa com o Congresso, tal, não tem tomar lá da cá. E isso me parece que é muito diferente de você conversar e discutir as propostas do país. Não significa você ter, digamos, uma certa habilidade política, uma habilidade, uma desenvoltura para conversar com o legislativo, que você está fazendo aquele toma lá da cá. Você que tem experiência pode falar melhor disso. Quando eu cheguei na Constituinte, com sonhos, com vontade, aí meus colegas diziam: Emael, baixa, porque aqui é mais difícil. Vocês são só 5 constituintes em 559. Você vai se machucar se você continuar alimentando
essa vontade de fazer tanto, né? Bom, quando chegou, então terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, 145. E não são propostas para botar numa prateleira, você olhar e achar bonito, não. Elas fazem parte, Mazzelli, do dia a dia das pessoas. Todos os avanços sociais dos trabalhadores são propostas minhas, inclusive o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Tudo que está na Constituição que defende o contribuinte são propostas minhas, em nome da democracia cristã. E como foi possível isso? Diálogo. Você ouvir, você falar, você justificar, você aprender. Deixa eu te contar uma passagem do Ulisses Guimarães agora, que teve uma influência decisiva na minha vida parlamentar. Eu tinha uns 30 dias de constituinte quando eu discordei de uma decisão do presidente Ulisses. Aí eu entrei com uma questão de ordem e ele indeferiu a questão de ordem. Como eu tinha estudado o regimento, eu pedi que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele, democraticamente, submeteu a decisão ao plenário. E a decisão dele permaneceu, foi aprovada praticamente por unanimidade. Bom, estava terminando a sessão, quando um assessor especial do Dr. Ulisses, Dr. Oswaldo, já falecido, veio falar comigo. Me lembro como se fora hoje. Ele veio assim, sério, falar comigo. E aí ele me disse, deputado, o presidente Ulisses quer dar uma palavra com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei, será que eu não fui atrevido, ousado? Provoquei o presidente, obriguei o presidente a submeter a decisão dele ao plenário. Mas fui seguindo o doutor Oswaldo até a sala da presidência. A sala da presidência é uma sala retangular, comprida, e nessa sala tem uma mesa de madeira também comprida. O doutor Oswaldo abre a porta e eu entro. Quando eu entro na sala, eu vejo o presidente Ulisses lá na ponta. E quando eu entro na sala, ele vem ao meu encontro com os braços abertos. E quando na metade do caminho ele me diz, quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando chega mais perto, ele me fala, deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Olha a estatura desse homem. Falar com um novato, ousado, que o forçou a submeter a decisão dele ao plenário, e ele reconhece naquele gesto um valor. A partir desse momento, eu pensava uma coisa, eu ia atrás. E sempre as palavras do Ulisses Guimarães ressoando. Deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Esse era Ulisses Guimarães. Em 2014, no segundo turno, você apoiou Aécio Neves. E agora, em 2018, você apoiou o Fernando Haddad. Não foi apoiar o Fernando Haddad. Você recomendou, no caso? Não. Então explica melhor isso. Tem que explicar bem isso aí. Lembra aquela hipótese do filho do Bolsonaro, colocando nas redes sociais que bastava um cabo, um soldado e um jipe para fechar o Congresso Nacional? Eu vi nesse fato uma ameaça enorme ao processo democrático. Essa colocação, isso em pleno segundo turno. Basta um soldado, um cabo e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Aí então eu coloquei na internet o seguinte, que o candidato Haddad entrasse em contato com as forças democráticas para criar um movimento de resistência contra esta agressão ao Supremo Tribunal Federal. E isso passou pela internet como se eu tivesse dado um apoio. Na verdade, a posição oficial da democracia cristã era uma posição de independência construtiva em relação a qualquer governo que se elegesse no segundo turno. E todos os democratas cristãos foram liberados para que cada um deles votasse de acordo com a sua consciência e o seu entendimento.
E o Aécio Neves em 2014 foi apoio mesmo? Como que foi? Foi a mesma coisa, independência construtiva. Né? Nós tivemos, houve um evento em São Paulo com a participação dele, nós também participamos, né? Mas o apoio, a posição oficial da democracia cristã era a liberação dos filiados para votar conforme a sua consciência. Agora, você que participou aí da nova Constituinte, nós completamos 30 anos o ano passado. Como que você analisa aí a Constituição Federal nesses 30 anos? Eu acho que nós devemos à Constituição Federal o mais longo período democrático da história brasileira. Isso não tem dúvida nenhuma. A Constituição pode ter falhas? Pode. Mas ela representou um avanço, sabe, assim extraordinário. Né? Eu lembro, a Constituinte, foi um momento mágico. Aquelas multidões chegando na Câmara dos Deputados. Né? Naquele tempo não tinha computador. Tá? O grande avanço era a máquina de escrever elétrica. Tá? Até para os advogados, né? De escrever. Então, veja, algumas poucas pessoas vinham com as suas propostas datilografadas, mas era a minoria absoluta. Sabe como vinham a maioria das pessoas? Com folhas de caderno, escritas à mão. As pessoas colocavam em folhas de caderno os seus sonhos, o que pensavam, os caminhos que achavam que nós deveríamos trilhar. Né? Foi um momento assim único. Valeu a pena ter vivido para ser constituinte. Dentre essa Constituição, a gente já teve várias emendas e tivemos aí uma relevante, 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora em outubro, novembro, que é a reforma trabalhista. Sim. Como que você analisa essa reforma trabalhista? Eu acho que ela teve um ponto em que ela deveria ter se escrito de forma diferente. Foi o fim do imposto sindical. Tinha que ter uma fase de transição. Não, já não tem mais. O que levou a uma venda apressada de imóveis, né, de propriedade desses sindicatos, uma lesão ao seu patrimônio pela pressa. Então, isso aí realmente... As demais colocações é algo que a própria realidade vai demonstrar o que foi o acerto, ou algo tem que ser modificado ou não. Todas as minhas conquistas para os trabalhadores não foram tocadas. São de minha autoria os seguintes avanços sociais. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. A proteção contra a despedida imotivada. Até na vírgula o texto é meu. O texto é da democracia cristã, tá? Porque eu era um agente da democracia. Relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. Essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, foi o fio condutor do acordo, porque a indenização compensatória ficou só um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias, uma das maiores conquistas dos trabalhadores de toda a história, foi a democracia cristã. Tá? Como é que era antes? Quem recebia por semana 8 dias de aviso prévio, quem recebia por quinzena 15 dias, só o chamado mensalista que tinha 30 dias. Tá? Então, a menina do escritório, o rapaz do escritório, tá? Passou 30 dias da experiência, tinha 30 dias de aviso prévio. Um mestre de obra, 20 anos numa construtora, recebia por semana, podia ser mandado embora com 8 dias. Por isso que a emenda que eu apresentei foi nos seguintes termos. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. A ideia da proporcionalidade eu busquei na Europa. Né? E hoje são mais 3 dias por tempo de casa. Direito trabalhador ao lazer. Quando defendi essa proposta, afirmei da tribuna, para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Eu não fui o autor, mas fui o constituinte que fez a defesa na tribuna dos 120 dias. Mas me preocupou depois o efeito perverso que isso pudesse ter.
pelo alargamento do prazo. Então, apresentei uma proposta, hoje a Constituição, permitindo incentivos fiscais para proteger o mercado de trabalho da mulher. Uma senadora recentemente aprovou um projeto de lei estendendo para 180 dias, tendo como contrapartida para a empresa incentivos. Legal, vamos então para as notícias da semana aí com o nosso jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, doutor Rafael. Vamos ao destaque da semana. Após longas discussões, o Pleno do Tribunal de Contas do Paraná decidiu homologar parcialmente a liminar que havia suspendido o reajuste de 12,12% a ser aplicado pela Sanepar sobre as contas de água e esgoto. Com a decisão, a Sanepar poderá efetuar um reajuste de, no máximo, 8,37%, conforme o voto proposto pelo conselheiro Fábio Camargo. Os conselheiros determinaram também a realização de uma auditoria imediata no sistema tarifário, que é utilizado pela companhia para aplicar os reajustes, e que a AGEPAR institua, no prazo máximo de 90 dias, uma metodologia própria para reavaliar o reajuste, sem aceitar automaticamente aquela fornecida pela própria Sanepar. Foram realizadas várias votações em relação ao processo. A principal, quanto à homologação ou não da cautelar, ficou empatada por 3 votos a favor e 3 contra. O voto de desempate coube ao presidente Nestor Batista, que aprovou a manutenção da medida liminar. Logo em seguida, foi proposto pelo conselheiro Fábio Camargo um reajuste parcial, em razão da necessidade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro da companhia, aprovado por 4 votos a 2 dos conselheiros. O TCE também vai designar uma comissão de auditoria multidisciplinar para analisar a metodologia de cálculo do reajuste de água e esgoto, proposto para 2019 e das majorações anteriores, sendo assim, permitindo a definição de critérios que obedeçam aos princípios da modicidade da tarifa, da ampla proteção ao usuário e da capacidade de pagamentos dos consumidores. Voltamos ao estúdio. Legal. Obrigado, Pedro Lima. Agora, Emael, indo mais para o plano aqui atual, temos diversos assuntos aqui para falar do atual governo. O primeiro reside na questão da reforma da Previdência, que a gente não sabe se vai, não vai, tá aquela articulação, o Paulo Guedes de um lado, o presidente do outro, e daí tem a Câmara dos Deputados lá, o Rodrigo Maia já falou que apoia a reforma da Previdência, mas ele não pode ser o articulador do governo. Quem tem que articular é o próprio governo. O Bolsonaro, por outro lado, fala que a articulação é tomar lá da cá. O que você acha aí dessa reforma da Previdência, nos moldes como ela está proposta, e se você acha que ela vai passar? Bom, que a reforma da Previdência é necessária, não tem dúvida nenhuma. O sistema atuarial dela não se sustenta, né? Inclusive pela elevação do nível da expectativa de vida. Agora, uma coisa que me preocupou muito na questão da Previdência foi aquela descoberta que dentro da Previdência estava a retirada da indenização compensatória para os aposentados que voltassem à ativa. E o depósito na sua conta enquanto empregados. Né? Isso não tinha nada a ver com a Previdência, nada. Mas, de outro lado, representava uma gravíssima agressão aos direitos dos aposentados. Porque se ele volta a trabalhar, porque está precisando. Né? E é um trabalhador como qualquer outro. Né? Então, isso levou o partido agora, nós temos um grupo de trabalho fazendo uma revisão na proposta, para ver se não tem nada lá escondido como tinha essa questão dos aposentados. Né? Até agora não descobrimos. Esperamos e torcemos para não descobrir outra. Né? Agora, o cenário no Congresso Nacional, ele, volto a dizer, o que realmente está pegando é a falta de diálogo do presidente da República com o Congresso, tá? Com as lideranças do Congresso. E essa questão do toma lá da cá, um ou outro pratica isso, mas, na verdade, a maior parte dos parlamentares tem consciência da sua própria importância e da obrigação de serem servidores, né,
mas é a maneira de se colocar, de conversar. Né? Então é fundamental que o presidente da República tenha diálogo com o Congresso Nacional. Uma vez eu disse ao Collor, né? Presidente Collor, não governe para a sociedade, governe com a sociedade. Né? Governe com a sociedade. Né? E é o que eu espero que o presidente da República faça. Não queira governar para a sociedade, governe com a sociedade, governe junto, chegue junto. É isso que faz falta. Agora, em relação à reforma da Previdência, alguns especialistas na área, inclusive eu já entrevistei alguns, eles falam que essa reforma do jeito que está posta, ela está possibilitando que as futuras alterações da Previdência sejam feitas por simples lei complementar, enquanto que nesse modelo atual a gente precisa da emenda constitucional. Você vê isso como positivo, como negativo? Como que é a sua opinião? Você tem que ter pelo menos a segurança de uma lei complementar. Por que não teve mais empréstimo compulsório no Brasil? Porque na Constituinte propus, defendi e aprovei que empréstimo compulsório só com lei complementar. Lei complementar é uma lei muito difícil de aprovar, porque tem que ter a maioria absoluta do Congresso Nacional. Não é a maioria simples. Né? Então, mas o ideal é que realmente o tronco da reforma da Previdência, no seu aspecto essencial, esteja contido na Constituição da República. E o outro aspecto que também está sendo debatido lá na Câmara Federal, a questão da fraude da Previdência, que é um rombo milionário também. Fraude e não cobrança dos devedores. Sim. Por que os grandes devedores não são cobrados? Por quê? O que justifica isso? Mas a reforma da Previdência, ela tem que realmente, ela é fundamental, ela é necessária, porque o sistema atuarial em que ela foi concebida não consegue mais sustentar a Previdência. Agora, ao lado da reforma, você tem que ficar em cima contra as fraudes. E outra coisa, todo político corrupto, Guazelli, é um serial killer. O dinheiro que ele desvia é o dinheiro que mata. Temos esse cenário hoje, Bolsonaro, eu gostaria que você falasse, agora especificamente, a gente tem alguns aspectos que é o que queira ou não queira influencia no governo. Primeiro aspecto é o aspecto Olavo de Carvalho. Ele lá de fora participa lá pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo YouTube lá, faz os vídeos atacando um ou outro lá, ministro inclusive, e isso causa, parece que uma instabilidade muito grande no governo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Total, instabilidade total. Onde é que se viu uma pessoa chegar falando palavrão à torta e direita, sem nenhuma educação, completamente distante do país. Infelizmente, ele fez a cabeça de muita gente. E aí tem os chamados discípulos dele, que seguem cegamente as palavras. Então, isso é um dos fatores que mais está desequilibrando a política brasileira e o governo do presidente da República. E o outro que também é tão grave, até maior, são os filhos, né? Os filhos, a gente tem o Carlos Bolsonaro, que a gente vê que é bem agressivo aí nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro, que é o falou que ia fechar o Supremo. Do Jeep do carro. Supremo, e o soldado, o Jeep e o cabo. E temos o Flávio que está nessa situação aí do Queiroz lá, que está tendo a investigação no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro sobre a suposta apropriação dessa parte de salário dos servidores. O que você pode falar de toda essa confusão aí? Eu acho que as ilicitudes devem ser apuradas. E se for constatada a autoria, que o autor seja punido. Mas o aspecto mais sério é essa questão da influência desse não é que trata da astrologia, astronomia, um filósofo ligado com as estrelas, e que tem realmente, é uma coisa, a destruição de valores junto à juventude. Como é que um jovem vê alguém lá do outro lado do mundo, falando palavrão, agredindo todo mundo,
vendo o presidente dizer que ele é um ícone, o jovem fica perplexo, mas então é isso, é nisso que eu vou acreditar, tá? Que uma pessoa dessa pode ter essa influência sobre o meu país, sobre os dirigentes do meu país. Tá? Então isso é muito grave, isso é gravíssimo. E a questão das armas aí, como que se enxerga a situação da flexibilização aí? Loucura. Que a princípio o presidente tinha liberado até fuzil dele, recuou essa semana aí, mas é que eu estava até lendo hoje aí que se flexibilizar essa questão de porte, posse de armas aí, tem muita gente que foi condenada que pode aproveitar os advogados criminais já estão de olho aí que pode conseguir a absolvição dos seus clientes aí em processos que já foram condenados aí. Com certeza. Todas as, sabe, isso é um conceito universal, né? Quanto mais você entregar armas para a sociedade, mais a violência se instala. Tem, né? Então, se esse decreto for mantido, agora uma nota técnica do Senado da República já demonstrou que ela é inconstitucional, sim, porque ela avança, ela acaba alterando a legislação do desarmamento, não regulamenta a legislação, mas a supera, dispõe sobre ela, né? Então, o melhor caminho é simplesmente anular esse decreto de posse de arma. Com certeza essa matéria vai parar no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Supremo... E tenho esperança que o Supremo seja uma barreira contra isso. Outra questão é o seguinte, nós temos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e a gente teve diversas críticas aí em relação a esse pacote, principalmente a questão da prisão em segunda instância. Tem diversas que os advogados criminais estão bravos com esse pacote anticrime. Qual que é a sua opinião? Eu sou um constituinte. Você é advogado, né? Advogado e constituinte. Eu assinei a Constituição, né? E a Constituição é clara. Ninguém será considerado culpado enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. É isso. Tá? É isso que a Constituição estabelece. Então, você chegar e dizer, não, mas tem que ser assim, porque não, uma porção de colarinho branco vão ser absolvidos. O Tribunal, a Defensoria Pública de São Paulo publicou uma matéria que ela diz o seguinte: cerca de 16 mil pessoas, de poucos recursos, foram presas e recolhidas à prisão em função da decisão do Supremo, tá? Por 6-5, de considerar que é válida a sentença, a prisão após a sentença em segunda instância. Não, a prisão, nos termos da Constituição Federal, ela só é possível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É claro que você tem exceções, uma prisão preventiva, quando, nas hipóteses que ela pudesse ser colocada. Exceções, a prisão é uma exceção, a prisão cautelar, a prisão preventiva. E a gente vê o judiciário aí, na verdade, em alguns casos, tratando o contrário. A prisão é regra, não é exceção. Alguns juízes. Né? Para mim seria muito mais cômodo, né, respondendo a outra pergunta, dizer, não, a partir você tem que prender a partir da segunda instância. Mas não. Na hora que a gente rasga um pedaço da Constituição, rasga toda. Quando se rasga um pedaço da Constituição, é a Constituição toda que é ofendida. Ulisses Guimarães falava, discordar da Constituição, sim. Propor mudança, sim. Desrespeitá-la, jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Essa é a expressão forte de Ulisses Guimarães. Agora, um outro assunto polêmico que vem rondando nos últimos dias, que foi objeto de manifestações aí nas universidades federais, que pode se estender para algumas universidades estaduais. Aqui no Paraná até o governador falou aí de cortar. Alguns falam, não é corte, é contingenciamento, tal. Primeiro que me ficou bem claro que houve um problema de comunicação aí do governo. E segundo que, eu não sei, eu não encontrei ainda uma base técnica até agora para se falar em corte, contingenciamento em relação a isso. Qual que é a sua opinião? Você tem despesas obrigatórias com a educação, que essas não são tocadas, né?
Mas mesmo na área do congestionamento, contingenciamento, a coisa tinha que ser apresentada de outra maneira. Sim. Olha, é necessário cortar tanto. Nós estamos propondo cortar nessas áreas. Um diálogo com as universidades. Criar um grupo de trabalho com as universidades para, de comum acordo, encontrar um caminho. Tem que ser assim. Precisa ser assim. Foi uma coisa do dia para a noite. Você acordou de repente com essa notícia. Vou cortar 30% dos recursos das universidades, sem explicar o que recursos eram esses, por que a necessidade. Então, novamente, eu volto ao início da nossa conversa. É preciso diálogo. É preciso encontrar um caminho que reúna contrários, que teses conflitantes possam se comparar, se igualar e dali sair uma mediana. Na educação é tudo. Educação é tudo. Como é que é a minha experiência de vida na educação? Sou mais velho de 7 filhos, de uma família, lá no Rio Grande do Sul, chamava de remediada. Média, mas média mais baixa. Né? Minha família não tinha a menor condição de me pagar ginásio, colégio, faculdade. Né? E aí, então, eu ganhei uma bolsa de estudos. Tá? E com essa bolsa de estudos, eu contei essa história na Constituinte e consegui aprovar a possibilidade de recursos públicos para a bolsa de estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças que estudam no fundamental com bolsa de estudos. Centenas de milhares de jovens que estudam com bolsa de estudos no ensino médio, que, aliás, é uma das pernas do ProUni. Ou estudou em escola pública ou estudou com bolsa de estudos. Então, para nós, da democracia cristã, educação é tudo. Inclusive, o reitor aqui da Universidade Federal do Paraná, ele fez uma reunião com a bancada federal, os senadores, os deputados federais, falou que se manter esse corte aí, em agosto, a universidade não tem condição de funcionar, porque esse corte de 30% vai implicar aí no comprometimento de despesas básicas como luz, água, essas coisas. Então é uma questão bem complicada. É uma ameaça real. E aí então tem que prevalecer o bom senso. Tem que prevalecer o bom senso. E o bom senso e a solução que compartilhada, onde todos os atores participam, é o melhor caminho. Tá? O próprio reitor dessa universidade, seguramente ele também vai encontrar olha, eu posso contribuir dessa maneira. Até lá eu posso ir. E da soma de renúncias voluntárias, se encontraria uma diminuição razoável do gasto público nessa área. Agora, outra questão é o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, o Bolsonaro deu uma declaração praticamente já antecipando a nomeação dele para novembro de 2020. Gostaria que você comentasse esse fato aí. Eu prefiro ficar na versão do Sérgio Moro de que isso não existiu. Tá? Eu acho que é o que mais resolve essa situação, que é embaraçosa demais. Agora falando do partido da Democracia Cristã, como que vocês estão se organizando para as eleições de 2020? Olha, o crescimento nosso do país é uma coisa impressionante. Né? Nós não alcançamos a cláusula de barreira. Depois eu vou falar com você sobre a cláusula de barreira. Nós não alcançamos. Uma eleição completamente desigual. Né? Como é que você faz? Como é que você decide sobre a existência ou não da cláusula de barreira? Quem vai superar ou não? Quanto de fundo, o tal do fundão eleitoral, a Democracia Cristã teve? 4 milhões. Divide por 27 estados. São Paulo, que foi o estado mais bem aquinhoado, 250 mil reais. Então, tempo de rádio e televisão. Qual foi meu tempo para disputar a presidência da República? 8 segundos. E um partido só com 8 segundos para o presidente. Para governador era 4, deputado federal 3 segundos. Então, com essa absoluta ofensa ao princípio constitucional da igualdade, se decidiu quem passa e quem não passa na cláusula de barreira. Aí então houve esse fenômeno de incorporação, fusão. E a Democracia Cristã permaneceu independente. E não tem possibilidade de fusão e incorporação? Nenhuma.
Nós jamais abriríamos, nós renunciaríamos à marca da democracia que estabelecer, ou através de fusão, ou através de incorporação. Como disse esses dias o prefeito lá de São Paulo, da cidade de Sorocaba, se a democracia cristã tivesse aceitado se fundir, seria a terceira tragédia dela no Brasil. Seria a terceira tragédia. E nós jamais aceitaríamos ser os autores dessa tragédia. Então a democracia cristã permaneceu independente, firme. Nós, ao longo, sempre soubemos que poderia chegar um momento de nós sermos alcançados por uma cláusula de barreira. Nós temos 24 anos nessa terceira fase. E durante todo esse período, a direção nacional, compartilhando com todas as direções estaduais, nós tivemos um processo de poupança. E hoje nós temos recursos para sobreviver, claro, reduzindo despesas, enxugando um pouco a nossa máquina, mas para criar outras formas de arrecadação. Então, a cláusula de barreira não nos alcança, não criou dificuldade para a nossa sobrevivência, mas nós estamos enfrentando a cláusula de barreira. Nós estamos com mandato de segurança no TSE. Por quê? Isso, lá em outubro de 2030, em outubro de 2017, foi aprovada a cláusula de barreira, foi aprovada a emenda constitucional 97, que introduziu a cláusula de barreira no Brasil. Ela estabelece que a cláusula de barreira, ela alterou o parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, introduzindo a cláusula de barreira no Brasil e dizendo que ela vale a partir das eleições de 2030 e ela será composta por duas exigências. Ou alcança 3% do total de votos válidos, ou elege 15 deputados em 1/3. Mas no artigo 3º, ela cria o rito da transição. Então lá, ela diz, olha, a cláusula de barreira, como está escrito lá na Constituição, vale a partir das eleições de 2030. E aí vem um parágrafo único. Terão direito aos recursos do fundo partidário e tempo de rádio e televisão os partidos que, inciso 1º, na legislatura seguinte, a eleição de 2018, na eleição para a Câmara dos Deputados, alcançarem 1,5% dos votos válidos ou elegerem 9 deputados em 9 estados diferentes. Para você que é leigo, está nos assistindo, o que é a legislatura? É o tempo de um mandato. Qual é a legislatura de um deputado federal? São 4 anos. Qual é a legislatura? Quais são os 4 anos depois da eleição de 2018? É o período que começa em 1º de fevereiro de 2019 e termina em 31 de janeiro de 2023. Nesse período só tem uma eleição para deputados federais, eleição de 22. Quando eu constatei isso, eu fiz um pequeno parecer e encaminhei para alguns juristas. Um desses juristas foi o Ives Ganda Martins, que é nosso amigo. Foi um parceiro enorme na Constituinte na área tributária. Aí o Ives, ele recebeu e respondeu em seguida, Emael, você está coberto de razão, é só 22. Bom, aí eu pedi uma audiência com a ministra Rosa Weber, uma pessoa muito cordial, né, para comunicar a ela que provavelmente nós entraríamos com mandato de segurança, para que ela não fosse surpreendida com um mandato de segurança nosso sem um pré-aviso. E nós entramos com mandato de segurança contra a aplicação da cláusula de barreira agora na eleição de 2018. O relator não conheceu, mandou suspender o segmento, sem analisar os nossos argumentos. Mas é em 18, porque se não for em 18, em 2030 não está pronta a transição, não considerou nenhum dos nossos argumentos e mandou arquivar o processo. Aí nós entramos agora com embargo de declaração, pedindo que ele se manifeste sobre as coisas omissas no parecer dele. Não foi resolvido ainda, já tem 30 dias lá, e não foi. Mas eu acho que provavelmente os embargos não vão ser acolhidos. Aí nós entraremos com um agravo interno, uma figura nova, que permite que a gente leve então a matéria para a corte, para os 7 ministros. E lá vai haver a possibilidade da sustentação oral. Foram 3 advogados do partido que subscreveram, eu sou um deles, e irei fazer
se for necessário, a sustentação oral no TSE. Se nós perdermos no TSE, nós vamos para o Supremo. E como que você vê para a eleição agora de 2020, o fim das coligações proporcionais? Qual que é a sua opinião aí sobre essa alteração? Eu falava esses dias com o prefeito de Itu, lá de São Paulo, ele me falou, deputado, a partir de agora é outro tipo de eleição. Não interessa mais ficar com aquele monte de partidos juntos. Sim. Agora é um grupo reduzido de partidos juntos, numa coligação majoritária. Tá? E ele acrescentou, e nesse grupo eu não quero passar de 4 ou 5, mas eu faço questão que um desses partidos seja a Democracia Cristã. Então esse é um fenômeno que vai marcar essa eleição. Acabou. Aquela coligação com 20 partidos, 15 partidos, não tem mais. Os prefeitos estão buscando, na sua reeleição, se cercarem de poucas legendas, todas elas com chapa completa de deputados, e com valores que possam realmente agregar, tá? Tanto a nível de projeto, como a nível de força eleitoral. Então, é um fenômeno novo. Tá? A questão, hoje, por exemplo, são 35 partidos. Imagina nos municípios, 35 partidos buscando o número de mulheres necessário para poder ter 1/3 das mulheres. Então, isso está levando que todos os partidos tenham... O primeiro foco agora é filiar mulheres que queiram ser candidatas e que queiram mesmo ser candidatas, para não correr o risco depois de serem acusados de ter laranjas, mulheres laranjas. Né? Aliás, é crescente o interesse da mulher pela política no Brasil. Isso é um fato indiscutível. E aquela figura também do cara colocar o partido debaixo do braço lá e coligar com meia dúzia de candidato e negociar um cargo também vai evitar, né? Acabou. Agora, de outro lado, outro fenômeno relevante. A quantidade de pessoas querendo serem candidatas a prefeito. Vai ter mais candidatos a prefeito, na sua opinião? Muito. É uma coisa... É o que nós estamos vivenciando na democracia cristã. A quantidade de pessoas, né? Mas esse é um fenômeno novo. São homens e mulheres de bem, querendo ser sujeitos do processo, não mais objeto do processo. Então querem ser prefeito para servir sua gente, servir sua cidade. Então, são pessoas qualificadas que estão chegando. Um exemplo, Praia Grande, um grande município de São Paulo, no litoral, né? Hoje o nosso candidato a prefeito é o presidente da OAB, segundo mandato na OAB das cidades de Praia Grande, onde tem 1.400 advogados, e ele veio e disse, olha, eu quero servir a minha cidade. Eu quero ser prefeito para servir a minha cidade. Então, são quadros, e é um fenômeno nacional, é em todo o país isso. O número de pessoas querendo serem candidatos a prefeito para servir as suas cidades. Estamos caminhando para o final, Emael. Deixo o espaço aberto para você aí, para fazer suas considerações finais aí. Não, quero agradecer novamente essa oportunidade extraordinária que me é concedida pela TV Transamérica, pelo programa Verdade de Expressão. E veja, se você me perguntasse, Emael, na sua visão, qual foi a maior contribuição que a democracia cristã deu para o Brasil na Assembleia Nacional Constituinte? Foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, né? Que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu convido a todos que estão me ouvindo, agradecendo novamente a Transamérica, para que, junto com a democracia cristã, trabalhem com esse objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá certo, muito obrigado. Então, as portas aqui da TV Transamérica estão abertas a você e também a todos aqui da Democracia Cristã. E próxima vez que voltar a Curitiba, com certeza, vamos bater um outro bate-papo aqui, falar um pouco mais também da nossa política nacional aí. Com certeza. E a você que nos acompanhou, eu agradeço e estaremos de volta na semana que vem. Um grande abraço.
Olá pessoal, eu sou Franciele Gabardo e espero você todas as noites aqui no SMTV. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30, pelo canal 59 da sua televisão e também no Facebook. Basta acessar a página da TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30. Espero por você! Que tal colocar um HB20 Unique novinho na sua garagem? Bom, hein? E se a forma de pagamento for facilitadíssima? Melhor ainda, não é? Com o plano Compra Certa Hyundai Cevec fica fácil de conquistar seu HB20. No plano Compra Certa você escolhe o percentual de entrada entre 30% e 50%. Financia parte do valor em 24 ou 36 meses e a parcela final você pode usar seu próprio HB20 para quitar e dar de entrada em um zerinho. Venha conferir as condições na Hyundai Cevec. Nova loja Marechal Floriano 3762 e na Avenida Presidente Arthur Bernardes 999. Igor